Estamos de volta com mais um Cabala Debate, hoje discutindo a situação do sistema penitenciário, tanto brasileiro e também aqui na nossa região. Nós estamos aqui agora no momento em que vamos dar espaço aos nossos convidados para que eles façam as considerações finais sobre o debate de hoje. Inicialmente, o advogado Davi Pedreira, que é da Pastoral Carcerária e também do Conselho da Comunidade para Assuntos Penais. Olha, o presídio novo de Itabuna vai melhorar alguma coisa? Sim, vai. Como os presídios novos da Bahia melhoraram alguma coisa? Sim. Como bem diz o doutor Neles, vai ter uma situação física melhor. Mas não vai diminuir a criminalidade nem a reincidência penal, que hoje no Brasil está em torno de 80%. De cada 10 presos que saem do presídio, 8 voltam a praticar crime. Qual o problema? Qual a solução? O doutor Marcos tocou no ponto. Mudar a cultura. A sociedade tem que pensar, não tem que pensar com egoísmo, com vingança, de que quem praticou o crime tem que ser morto, tem que ser preso, esquecido e abandonado. A sociedade tem que lembrar o espírito cristão que ele diz quando ajoelha no pé na igreja católica, na igreja batista, na igreja presbiteriana, no templo espírita. O projeto cristão de amor e de misericórdia. Ou seja, você tem que prender sim e manter preso com todo rigor, mas tem que tratar. Isso é uma questão de cultura. A polícia, quando age com a cultura ruim, o agente de presídio, o Estado brasileiro, repete a cultura da sociedade. Então, os nossos ouvintes precisam fazer um esforço de mudar a sua cultura vingativa para uma cultura de misericórdia e amor. E isso que eu falo não é um apelo piega, porque de cada ouvinte que está nos ouvindo, olha que redundância, de cada ouvinte, a maioria são cristãos que vão para a igreja e professam a fé cristã. E isso é autenticamente um projeto de fé cristã. Ok, muito obrigado, advogado Davi Pedreira, pela sua participação aqui no Cabala Debate. E agora, considerações finais do doutor Djalma Elquidinho. Olha bem, meus alunos e os colegas que me conhecem sabem meu pensamento sobre a questão penitenciária. Penitenciária não resolve problema nenhum, né? Mas é um mal necessário, sobretudo em casos gravíssimos. Mas no Brasil, o último censo penitenciário constatou que a maioria dos presos ocorrem crimes patrimoniais. E aí, alguns juristas colocaram, por exemplo, por que no Brasil, na Somália, por exemplo, ninguém rouba ninguém, ninguém furta ninguém? Porque todo mundo é pobre, miserável, não tem o que furtar ninguém. Por que na Suécia ninguém furta ninguém, ninguém rouba ninguém? Porque justamente a sociedade tem um nível de vida excelente e os crimes são de ínfima incidência. Quanto a essa questão do presídio aqui em Itabuna, tem ponto positivo. Por exemplo, em regime fechado, já que o meu entendimento, volto a repetir, que semiaberto não teria condição nenhuma em Itabuna. E ao contrário do que o doutor Leles colocou, a tendência dos tribunais superiores é quando não há condição de cumprir naquele regime que ele foi condenado, conceder um regime mais benéfico para o réu. Essa é a filosofia do direito penal, é a filosofia da Constituição Federal, entendeu? É o princípio de direito penal. Quando não há condição de cumprir naquele regime grave, concede-se o regime melhor. Exemplo, se na comarca não tem o regime, a casa de albergado, cumpre-se em prisão domiciliar. É a orientação já pacífica nos tribunais superiores. O Supremo hoje, atualmente, já admite a progressão do regime. Então, o nosso compromisso é de manter um direito penal humanitário, a dignidade do ser humano, a humanidade, porque penas cruéis, a total inobservância dos princípios constitucionais pode conduzir a uma maior criminalidade, porque ele sai revoltado do presídio e tende a praticar mais crimes. Então, esse é um benefício que tem a instalação do presídio aqui, porque esses benefícios penais vão poder ser viabilizados pelo juiz aqui da comarca. Ok, doutor Djalma, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu agradeço pela aqui no Cabala Debate, uma conversa realmente bastante importante aqui para o debate de hoje. E agora as considerações finais do delegado Neles Araújo. A verdade é que diversas argumentações surgem para tratar do assunto penitenciário, mas quase tudo termina nas delegacias. Nós vivemos e aprendemos a conviver, enquanto profissionais de polícia, com situações terríveis. Aprendemos a conviver, inclusive, com presos condenados em regime fechado, em regime semiaberto, dentro de delegacia. Nós queríamos muito que os profissionais, operadores de direito, fiquem atentos a essa situação também. Não só dos presídios, mas também das cadeias. A Associação dos Delegados já está se movimentando com ações judiciais para impedir que nós, delegados, venhamos a ocupar uma função que não é nossa, que é de carcereiro. E o sindicato dos policiais já começa a advertir os coordenadores regionais para que adotem outra postura. Okay. Nós acreditamos
Torcemos muito para que a cadeia pública de Itabuna ganhe uma nova função, porque o complexo policial não está habilitado a ser uma casa de detenção, nem ser presídio, muito menos penitenciária. Obrigado, doutor Leles, pela sua mais uma participação aqui no programa Cabralha Debate. Nós vamos agora dizer o resultado da enquete que formulamos aí no site tvcabralha.com. Nós perguntamos, a construção de presídios resolve o problema do sistema penitenciário brasileiro? Cerca de 912 pessoas acessaram e votaram na enquete no período do nosso programa. O resultado é o seguinte: sim, é um mal necessário, 25%. Não, é preciso outras alternativas, 25%. Sim, priorizando a ressocialização, 19%. E não, resolve-se com educação, 31%, que foi o maior índice aí de opção dos internautas. O programa Cabralha Debate está encerrando aqui mais uma edição e na próxima quinta-feira a gente volta às 9 da noite com mais um tema polêmico para debater aqui em interesse da sociedade regional. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado pela audiência.